Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade, né, aos estudos mediúnicos e necessariamente a gente não vai ainda adentrar na condição do livro, né, porque algumas pessoas estão tendo dificuldade em adquirir. Mas, como nada, né, se perde, tudo se transforma, eu trouxe alguns temas que faz parte dos estudos, que a gente faria em um outro momento, mas não interfere, né? Mas é importante também, tá? E depois, nós vamos falar sobre um tema que, dentro de uma visão espiritual futura, se a gente não souber como lidar com isso, vai causar assim, um divisor de águas na vida das pessoas, né? Então, assim, é o tema sobre depressão, tá? Aí nós vamos ter esse primeiro momento, né, que a gente chama dessa primeira parte do tema depressão, e depois vai haver um outro com mais profundidade, com mais complexidade, porque é uma coisa que realmente envolve, né, questões complexas, mas que, se a gente conseguir entender, né, o princípio, né, o meio e o final, não é tão difícil, tá? Mas depois, né, desses estudos, nós vamos falar sobre esse tema. Aí depois a gente abre um espaço, né, para as pessoas perguntarem, tá certo? Para ficar bem dinâmico. Você passar? Meu filho. Na verdade, assim, a gente já tinha comentado sobre o mito da caverna de Platão, né? Que fala da questão da realidade. Aí eu pedi para os meninos providenciarem algo do gênero para poder as pessoas entenderem melhor. E aí a gente começar a trabalhar essa questão que é tão importante e que nem todo mundo consegue assim entender tão facilmente, né? Porque são coisas que às vezes nós estamos envolvidos que não conseguimos distinguir realmente o que é realidade, né? Porque realidade, de fato, é uma coisa assim que depende de sentimento, de sensações, sensibilidade. É um conjunto, né, de coisas que fazem com que vocês tenham essa abertura de perceber essa dinâmica da verdadeira realidade, tá? Porque essa que vocês vivem hoje não é a verdadeira realidade, não. Então, é uma coisa que a gente vai trabalhar muito para poder vocês entenderem, tá certo? Vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão, né? Aqui por mim e também fora, não é isso? A maioria de vocês, certo? Por que ficou calado assim? O povo tá tudo amarrado, pelo amor de Deus. Eu vou ter que tirar de lá nos tapas. Mas assim, se vocês observarem, tem tudo a ver com a maioria das coisas que a gente se relaciona. É porque, muitas das vezes, a percepção material ela é muito intensa, né? Então ela provoca, assim, uma dinâmica, né, de relações, de vida, de tudo que vocês acabam perdendo essa sensibilidade que é muito mais próxima da ideia espiritual, e aí começa a projetar pensamentos, e esses pensamentos eles começam a modificar a realidade. Então isso foi tão intenso durante muito tempo que a realidade ela vive paralelo a essa, né? Foi tão assim imaginado isso que aí eu não estou gravando isso não, né? E aí o que acontece? Que naquela foto, né, que a gente mostrou das duas terras, é justamente aquela cinza que nós estamos vivendo hoje aqui. Então isso não existe, falaram que é mentira. Não importa.
Importa assim, que a gente tem que aprender a entender as coisas com outros olhos, lembra? Então, esses olhos materiais não dá a possibilidade de você enxergar esse outro planeta azulzinho. Tá? Mas bote o vídeo, meu filho, que aí a gente vai trabalhando e aí tirando as dúvidas das pessoas depois. O mito da caverna é uma explicação alegórica do mestre Platão. Aparece no 7º livro de A República. Refere-se à situação do ser humano frente ao conhecimento. Com ele, Platão tenta explicar a existência de dois mundos. O mundo sensível, conhecido através dos sentidos, e o mundo inteligível, só alcançado mediante a razão. Platão criou, em sua alegoria, uma caverna na qual permaneciam desde o nascimento homens prisioneiros. Estes estavam presos pelo pescoço e pelas pernas contra um muro, de forma que só poderiam ver a parede da caverna. Atrás do muro em que estavam presos, havia um corredor e uma fogueira. Pelo corredor andam homens, que carregam todo tipo de figuras, que projetam a sombra sobre a parede, umas com formas humanas, e outras com formas de animais. Os homens que carregam as estátuas, às vezes mantêm conversas que os prisioneiros escutam. No canto em que estão presos, não viam nada além das sombras que eram projetadas pelo fogo no fundo da caverna, e chegam a acreditar que as sombras projetadas são a realidade. Neste momento, Glauco, interlocutor de Sócrates, afirma que está totalmente convencido que os prisioneiros consideram as sombras na parede como reais, por serem as únicas formas que eles conhecem. Uma vez que Platão comprova que Glauco compreende a situação, explica-lhe que se um dos prisioneiros fugisse e saísse para o mundo exterior, teria grandes dificuldades para se adaptar à luz do sol. No primeiro instante, para não ficar cego, buscaria sombra e olharia apenas as imagens refletidas na água. Mais adiante, de maneira gradual, se acostumaria a olhar objetos, e assim finalmente descobriria toda a beleza do universo. Admirado, se daria conta de que pode contemplar com nitidez as coisas, apreciar as formas e a beleza das figuras. No mito, Platão faz com que o prisioneiro volte ao interior da caverna, para que conte a descoberta aos outros prisioneiros. Ali, tenta explicar que ele viu a realidade e que os prisioneiros vivem em um mundo falso de sombras. Porém, os pobres prisioneiros, alienados desde a infância, o tomam como louco e riem dele. Os prisioneiros ameaçam que se ele os libertasse, eles o matariam. Neste mito, o ser humano se identifica com os prisioneiros. As sombras dos homens e das coisas projetadas na parede são as aparências captadas por meio dos sentidos e tomadas como reais, o mundo sensível. As coisas naturais e o mundo fora da caverna que os prisioneiros não veem é um mundo inteligível, no qual a máxima ideia é a ideia do bem e está representada pelo sol. Um dos prisioneiros consegue se libertar das correntes e sair da caverna, conhecendo assim um mundo real. Este prisioneiro que se libertou e que deverá guiar os demais para o mundo real representa o filósofo. Somente aqueles capazes de superar o medo e a dor de mover seus músculos para se livrarem das correntes poderão contemplar a beleza do mundo inteligível com os olhos inutilizados.
Platão nos mostra com seu mito a pluralidade de seu pensamento, a visão da natureza humana, a teoria das ideias e o doloroso processo mediante o qual nós humanos chegamos ao conhecimento e uma visão mais filosófica das ideias. Platão, no mito da caverna, distingue nitidamente três dimensões: a antropológica, a ontológica e epistemológica, e a moral e política. Dimensão antropológica. Platão identificou os seguintes símbolos no mito com as seguintes interpretações na vida real. Os prisioneiros representam o homem na medida em que ele vive inserido no mundo sensível e seus valores. O conhecimento de si mesmos como sombras faz referência à identificação da realidade humana com o corpo. A liberação do prisioneiro é o descobrimento de um mundo verdadeiro, o mundo das ideias. Quando o prisioneiro é libertado, reconhece os objetos na caverna, sobe ao mundo exterior e reconhece os objetos do mundo exterior. O filósofo libera moral e intelectualmente sua alma das limitações e correntes do corpo do mundo sensível e ascende a um mundo inteligível. Esta é a prática da dialética e da filosofia. Quando se conhecem a si mesmos no mundo exterior, por meio da prática da filosofia, começam a identificar a realidade humana com a alma. Dimensão ontológica e epistemológica. No mundo subterrâneo, as sombras projetadas são os reflexos dos objetos do mundo exterior. Assim, os objetos refletidos se corresponderiam com os objetos do exterior e a luz do fogo com o sol. No exterior, os objetos refletidos na água seriam as ideias matemáticas, os objetos em si corresponderiam às ideias superiores, e o sol seria a ideia do bem. Quando o prisioneiro sobe, ascende no mundo inteligível e se traduz na abstenção do ser. Dimensão moral e política. Platão sente a necessidade de libertar o prisioneiro, por isso emprega com frequência a expressão "se você o forçar ou se a força arrastá-lo". Isto, na vida real, representa que o destino do homem não é no mundo físico e sim no mundo absoluto e divino das ideias, pelo que é necessária a dialética ou filosofia para o cumprimento deste destino. O prisioneiro volta de novo à caverna. Isso se refere ao fato de que o filósofo não pode se limitar a uma mera contemplação das ideias, e tem a obrigação moral de ajudar a libertar as demais pessoas. Quanto ao assassinato do prisioneiro que escapou, Platão demonstra o processo de morte de Sócrates e de todos aqueles que insistem em mostrar a verdade aos homens. O papel que o sol tem na vida, realidade e governo é o da ideia do bem como o princípio que cria tanta inteligibilidade, realidade e ilumina a vida moral e política. Com este mito, Platão nos mostra a pluralidade de seu pensamento e a capacidade que tem de relacionar os dois mundos dos quais fala. Como já disse o sábio grego, o corpo humano é uma carruagem, e eu sou quem o conduz. O pensamento é a rédea e os sentimentos são os cavalos. Perceberam que acabou tudo. Acabou? Deu um tempinho. Vocês perceberam no vídeo que ele fala até de Cristo? Cristo. Vocês perceberam isso? É porque assim, é aquela coisa que às vezes a gente sempre está debatendo, né? Aí às vezes a pessoa comenta assim, mas eu não me sinto dentro da caverna. Mas se você observar as suas atitudes, ela lhe dá a contemplação de que realmente você está. Porque observe, o estado de realidade, como foi dito aqui, vocês ouviram, né? É uma outra realidade da qual se contempla a própria
divindade. Fala divindade no sentido de mundo espiritual, né? Mais elevado. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, sim, mas eu não me sinto preso a denominações que deram, né? Advindos, né, do mito da caverna de Platão, que é a questão da Matrix, né? Que o pessoal comenta hoje muito. A gente também debateu muito isso. E também vamos trabalhar um pouco disso hoje. Então, o que acontece? Se vê assim a ideia de trabalhar o mito da caverna, justamente para chamar a atenção sobre essas correntes que vocês estão presos. Que às vezes vocês nem têm noção de que isso realmente existe. Porque, na maioria das vezes, a projeção do pensamento coloca vocês numa dimensão de que o que vocês estão fazendo é certo, ou ideal, né, para maciar a coisa. Né? Então, muitas das vezes, essas questões que a gente vem trabalhando, não é para assim, colocar vocês diante de um juiz e um júri e ser julgado. Não é isso. É uma questão, sim, de vocês aprenderem a refletir para entender e depois se libertar. Então não é um processo rápido e simples, né? Porque a reflexão, ele faz com que vocês se deparem com questões que vai doer. Como falou aqui, quando você às vezes sai, né, da escuridão, do qual está acostumado, os músculos doem. Mas doem por quê? Porque você estava acostumado de uma forma da qual você não exercitava o pensamento, a reflexão. A claridade cega, naquele momento, né, de transição, mas a contemplação do que a realidade representa, ela dá uma sensação de liberdade de fato. Tá? Então, tem questões assim que depois, se for o caso, a gente até trabalha melhor, pausadamente, né, o vídeo, mas o que a gente hoje está propondo é justamente o quê? Fazer com que vocês consigam perceber que vocês ainda estão acorrentados de forma tal, com o mesmo reflexo que a caverna aqui representa. Aí se for assim, então, mas não faz sentido não. Faz sim. Faz. E muito. Porque às vezes você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. E isso demonstra que você está muito acorrentado. Então, essa ideia de libertar é para proporcionar também a outras pessoas essa sensação de liberdade. Porque a ideia da filosofia, na época, era fazer com que as pessoas refletissem. Né? Que tem tempos, né, para as coisas estarem acontecendo em determinado momento, né, que a humanidade vivia. Então, a filosofia, ela surge com um papel importantíssimo naquele tempo. Né? Libertar as pessoas de tal forma que elas se sentissem numa condição individual de alma e percebessem o que determinaria o seu próprio destino. Que o próprio vídeo também comentou do destino. Vocês ouviram, não foi? Então, você vê que tudo que a gente às vezes vem conversando acaba se deparando com algo que já foi revelado de uma outra forma, de um outro ponto de vista. Porque aqui é um outro ponto de vista que a gente está trabalhando para justamente movimentar essa energia e possibilitar vocês de enxergarem esse outro mundo do qual a gente já havia comentado. Né? Então, a gente vai passar um outro vídeo para a gente começar a emendar, né? Ligar um ponto ao outro para você ver como é importante esse ponto de libertação que tanto a gente comenta. Eu queria que você comentasse também a respeito de Cristo que você falou, né? É o que a humanidade faz com todos os mestres, todos aqueles que saem da caverna e tem que voltar para tirar, libertar o mundo. Porque as pessoas, né, por mais que se fale assim em Cristo, tem gente que chora, né? Aquela coisa toda. Mas assim, tem algo ainda impregnado em vocês relacionado àquilo que aconteceu com ele. Porque aquela imagem, né, dele ser crucificado, apanhado daquele jeito, marcou muitas pessoas. E aquela impressão ainda não se desfez completamente. Então muita gente tem medo de se revelar para
proporcionar a outras pessoas a sensação de realidade, com medo de algo daquele tipo acontecer. Vocês não entenderam isso? É porque, assim, falando hoje, parece que é uma coisa assim estranha. Ah, o Antônio não foi há 2.000, quase 3.000 já. Quase 3.000 anos atrás, sim. Mas muitos de vocês estavam lá. E aí, aquela realidade manifestada causou, assim, uma cicatriz na alma. Porque o entendimento daquele tempo não permitia às pessoas entenderem o que de fato ele estava fazendo. Então, ela se mutilou daquela forma e acabou trazendo isso até o tempo de hoje. Então, essas amarras, né, elas têm um significado muito antigo mesmo. Porque a ideia dele, na verdade, era demonstrar que, por mais que o sacrifício exista, um bem maior sempre vai ter que sobressair em relação a tudo na vida. Então as pessoas têm medo, né, de se revelarem justamente achando que coisas daquele tipo possam acontecer. Mas ela não fala isso de uma forma didática. Ela tem isso dentro do íntimo. E o reflexo, né, do íntimo é justamente não criar circunstâncias. Quer ver uma coisa? Chico Xavier lançou vários vídeos, não foi? Acho que tem uns 30 e poucos. Foi isso? Mais ou menos. Chico Xavier? Não, foi mais, né? 507. 507, foi? Mas naquele... Não, eu vim de lá pra cá, mas logo no início não fez tudo, não. Ele começou com 30. 30, foi, né? 30. Aí já é a coisa toda, né? Ao longo do tempo. Mas logo no início foi 30, né? As pessoas, mesmo lendo o livro, tendo aquela toda facilidade de entendimento, porque o livro era bem explicativo. Tinha umas coisinhas assim mais, mas as pessoas não conseguiram entender o que estava se falando ainda naquele tempo. Que não é tão distante de hoje, né? Então imagine, há quase 3.000 anos atrás, como as coisas que aconteceram naquele tempo e que hoje ainda repercutem. Então, as pessoas, né, elas ainda têm essa cicatriz dentro de cada um, né, de alma. Então, não permite ela, às vezes, buscar a realidade à luz, porque acha que vai doer os músculos. Então, essa forma, né, de colocar a ideia da realidade e da ilusão foi assim, buscada justamente para as pessoas tentarem refletir sobre vários aspectos da sua própria condição humana e espiritual encarnada, né? E perceber o quanto é importante alcançar essa liberdade que ele fala aqui, né? Porque na medida em que você consegue se libertar, você consegue ter a capacidade de libertar outra pessoa. E assim sucessivamente. Mas essa questão de libertação é diferente de fascinação. Entendeu? A pessoa confunde, né? O ator está tentando ajudar ela, assim como... eu falei para ela disso, eu falei, calma. Ela está preparada para entender isso? Ou você tinha que procurar uma linguagem comum a vocês para poder criar essa interação? Porque ajudar as pessoas não é tão simples como se imagina, não. Porque a gente diz assim, não, mas a gente tem que ajudar. Mas ajudar como? Ela quer ser ajudada. Então tem questões assim que as pessoas às vezes acabam divergindo, né? Aí quando vê que não conseguiu fazer o que imaginou, aí se revolta. Tentei ajudar ela, não quis, agora ela não quis, se exploda. Estão mentindo? Não. Aí quando você faz isso, quem é que está na caverna? Você mesmo. Mas você. Você se atolou mais ainda. Entendeu? Aí é essas coisas que eu quero que vocês comecem a refletir. Quando vocês eram para agir de uma forma, continuam agindo da mesma, continuam mais presos ainda. E isso acaba dificultando, às vezes, muita coisa aqui. Né? Como eu já tinha comentado com algumas pessoas,
já era para estar se falando de física quântica há muito tempo. Está se falando de física quântica agora. E mesmo assim, muita gente ainda não consegue perceber, né, as coisas assim de uma forma mais clara. E aí, sei lá, toma topada de física quântica. Não pode, tem que ter calma. Toma topada porque não chegou a pedra. Então, assim, muitas dessas questões nós vamos trabalhar aqui juntos, né? Inclusive a gente está trabalhando num curso, né, dando continuidade, né, ao curso relacionados à física quântica e outras coisas mais que vão proporcionar a vocês um despertamento totalmente diferente, tá? Hã? Não, aí já é uma derivação de um tratamento. Aí, assim, sobre o mito da caverna de Platão, quem é que tem alguma dúvida, assim, que a gente possa trabalhar? Porque, assim, a gente está começando a criar uma relação hoje, né? Mas a gente vai trabalhar outras e outras vezes. Mas, assim, a princípio, do que foi aqui mostrado, qual a dúvida? Porque, assim, o legal é a gente sair da caverna, não é isso? Então, se a gente ficar incutido com dúvidas, aí depois não fala assim, o pessoal fica inventando um bocado de história, eu não estou entendendo nada. É o que eu fico ouvindo aí nos corredores. Pode falar assim. Então, Não, mas está tudo bem. Pode-se dizer que a caverna está ali, né? A gente está tentando trazer para cá, né? Então, eu quero tirar uma dúvida. Pode ser. A dependência da espiritualidade o tempo todo também não é uma caverna? A dependência? Não, porque assim, lembra que a gente está falando de dois aspectos agora, né? O olhar material e o olhar espiritual, certo? Vocês, reencarnando sucessivamente, se viciam a ter que tipo de olhar? Hoje, vocês conseguem, assim, dizer assim, que vocês conseguem ter um olhar espiritual sobre as coisas? Não. Você entendeu, meu filho? Não é uma questão assim de dependência. Eu até entendo o que você está falando. Porque fica parecendo que tudo na vida é espiritual. Mas se a gente for olhar, a gente vem da onde? Não é uma condição espiritual de vida? Porque você está encarnado para desenvolver e evoluir processos. Para você transformar massa em energia. Entendeu? Mas essa questão é bem assim, interessante, mas de um ponto de vista diferente. Porque a ideia da libertação é proporcionar a você uma outra visão. Como a gente estava falando, né? Aquela brincadeira que a gente estava aqui, né? É 3 ou é 4? Né? Aí você distinguir aquilo é meio... o olhar material limita muito você a entender aquilo. Sim. Deixa eu terminar, tá, meu filho? Não, era só para avaliar realmente. É porque eu vejo hoje a sociedade dividida em pessoas materiais e pessoas espirituais. Só que eu percebo que as pessoas espirituais, elas fazem o que o senhor falou agora. Elas não têm força para mover a musculatura. Isso. Aí ela está num outro tipo de caverna. Aquela caverna a qual ela depende do médium, a qual ela depende de uma orientação, mas ela não tem atitude. E aí nós sabemos que é igual borboleta, ela está dentro do casulo, ela tem que abrir a asinha, ela tem que umedecer a asa, depois secar para depois ela voar. E aí eu venho percebendo nas casas espíritas, no geral, você olha as mesmas pessoas por um ano dentro daquela casa sendo atendida, mas você não vê ela tendo uma mudança de atitude. E aí é onde eu estava refletindo muito essa semana com uma colega. Será que nós não precisamos, ao invés de procurar uma orientação espiritual, buscar uma mudança da minha atitude efetiva e da minha palavra, do meu pensamento efetivo? Vocês estão ouvindo o que ele está falando? Importantíssimo isso aqui. Presta atenção. Observe. Tem coisas que vocês sabem, que vocês lembram, mas que existem em vocês informações que vocês não têm acesso, tá? Então, assim, um ponto que você disse é importantíssimo. A própria espiritualidade, ela já está procurando ter... Eu acredito nesse negócio, tá gravando? Tá.
Não, queria falar um negócio aqui. Aí, assim, a espiritualidade, ela já está percebendo todo esse movimento que você disse. E o que é que ela diz? Olha, gente, procure levar conhecimento de uma forma mais generalizada, para as pessoas se perceberem e aí tentarem se libertar dessas correntes que você falou. Só que não é uma coisa tão simples, né? Porque, assim, a ideia desse trabalho que a gente está fazendo é esse sentido, de dar a vocês, fazer com que vocês reconheçam o seu potencial e se libertem dessas correntes, tá? Mas, para isso, precisa desenvolver o conhecimento. E, às vezes, esse conhecimento, ele não está totalmente ligado à escrita. Ele fica aqui, né? E aí precisa ser compartilhado. Aí que a espiritualidade entra. Tá? Então, esse momento, o que você comentou, é realmente visível para a espiritualidade já. E ela já está tentando modificar a forma como as coisas vão proceder. Quer ver uma coisa? Falar, isso briga até comigo, né? Negócio de Hollywood. Mas é uma coisa para a gente entender. Você já assistiu aquele filme Antes que eu vá? Pronto. Você percebe que ela tem uma dificuldade de perceber a realidade? Você filme, tá? Você percebe que ela tem dificuldade? Aí, o que é que ajuda ela a tentar fazer com que aquilo se modifique? É ela ou outras pessoas? Outras pessoas. Aí, só que essas outras pessoas, para ela, em certos momentos da sua ilusão, são invisíveis. Então, você vai ficar rodando até parar para refletir e perceber os detalhes, que são essas pessoas que vão ajudar você a cumprir o seu destino. O problema é que as pessoas não enxergam a corrente. Elas não conseguem entender, elas não se concebem dentro de uma caverna. Elas acham que a verdade delas é a real. As convicções próprias. As convicções. Você está fazendo uma pergunta ou uma afirmação, minha filha? É uma afirmação. Tem o meu conhecimento. Ó, Todos nós, não são exceções, somos nós, incluindo todos nós. porque assim, não, acho que Para buscar esse conhecimento. você me perdoe. Você perdeu, meu filho? Entendi. Deixa eu para não ficar uma coisa vácuo. O que eu ouvi hoje eu estava avaliando uma situação, né? Que nós ficamos muito presos no passado, as correntes. Isso. E aí tudo que é certo para a gente como mudança está no futuro. Isso, quando na verdade o futuro é o agora. é o agora. Só que o agora nós não estamos tendo a atitude que está sendo necessária. Eu venho percebendo a minha interpretação pessoal, que é um esforço, assim, uma montanha para a gente conseguir mudar o agora. Mas não é... Então no filme, viu? Sísifos. Você empurra a pedra. É uma montanha. Então, e aí, como o senhor falou, que isso aí já vem sendo reparado, ou seja, a espiritualidade está próxima de nós. Tá. Mas ela está dando a mão. Mas Isso. às vezes a gente tem que se afastar um pouco para que a pessoa também caminhe sozinha, né? Isso, exatamente. Agora você não pode começar a coisa e largar no meio do caminho. Entendeu? Então, às vezes a pessoa está se libertando, mas ela entra num processo de loucura. Porque ela não está acostumada com a luz. Ela está acostumada com a escuridão. Aí que você entra para se manter firme e continuar. Aí o que acontece muitas vezes, que a gente não viu, né? O pessoal, manda pro hospício, tá louco. Ou louco. Então você fica invisível. Isso, ou fica invisível. Meu filho, desculpe. Veja bem, para chegar a esse conhecimento que o senhor terminou de falar, né, que está na mente, é necessário que a gente faça algo da reflexão em determinados assuntos de si mesmo e utilizar bastante a meditação. A gente vai buscar a solução de determinados problemas. Isso. Né? Agora, o que eu acho essencial para essa libertação, e de qualquer forma nós estamos falando de uma relatividade, a saída das trevas para a luz, caverna para a luz, Olha, treva, eu né? acredito que é necessário ter um conhecimento profundo e a prática das virtudes.
Mas a ideia que a gente está propondo é justamente essa. A gente estudar, se aprofundar. Porque assim, gente, conhecimento vocês têm. O que falta às vezes é aquele velho empurrãozinho, né? Exatamente. Só que aquele empurrãozinho, ele está muito assim, distante. Por quê? Quer ver um exemplo? Por que às vezes a gente acompanha vocês? Você sabe dizer? Não é isso não. É assim, porque assim, ó, você às vezes chega pra mim e diz assim, Antônio, eu sou uma pessoa boa. Aí eu não posso duvidar. Mas também não posso não. Posso? Não pode dizer que não é também. Não posso. Mas o que a gente faz? Ó, vai lá. E acompanha um dia de vocês. É suficiente para entender o ano todo. Gente, é padrão repetitivo. Não tem muito mistério. Não tem. Não tem não. Olha, sabe qual é a melhor parte? Que a pessoa ainda chega assim. Não, Tom, eu tenho certeza. Chega, né? Aquela coisa assim. Aí, não, gente, ela não é. Pelo amor de Deus, se lembrar disso, aí esqueça, né? Ó, eu tô falando assim porque não é uma coisa assim tão simples, né? Aí você tem que mergulhar dentro do espaço-tempo dela para entender como foi que ela começou a ter essa convicção. É que começa o trabalho. Aí, às vezes, esse trabalho, ele é um pouco demorado, que às vezes leva um ano, que o irmão falou, mas ele tem, assim, como objetivo, possibilitar a liberdade realmente dela, da pessoa, né? Então, assim, essas convicções que elas carregam, para ela, é um senso de realidade. Como você vai desconstruir isso de uma hora para outra? Não tem como. Sabe outra coisa também que a gente percebe muito? Eu até comentei outro dia, por exemplo. Tem uma birra, sinceramente, em trabalho. Tem a birra lá, né? Entre duas pessoas. Aí a pessoa chega, cheia de gás. Aí dá bom dia a todo mundo. Aí aquela que ela atendia, que ela dá bom dia, aí não responde. Aí pronto, ela já endurece toda, já começa a coçar o cabelo, já começa a dizer que o dia... Aí pronto. Aí quando a gente foi olhar com calma, aquela pessoa que ela deu bom dia respondeu. Só que ela não percebeu. Aí começa, né? Os atritos. Aí são coisinhas assim que aí a gente tenta, gente, ó, vai com calma. Ela não, que nada, o senhor tá envenenado. Ó, a gente tem que ter paciência, não tem jeito. Ó, aí a gente sai cheio, né? Aí você fala assim, poxa, a gente vai ter que fazer com que as coisas, né, se modifiquem de ponto de vista para ela não viver aquela vida repetidamente. Porque na próxima vez que ela vir, ela vai vir, né, dando bom dia a todo mundo, aí não vai dar bom dia àquela pessoa, ainda vai dar de cara feia para ela. Sendo que, na verdade, ela tinha respondido, mas do jeito dela. Oi? Não, ela desperta sentimentos primitivos a ponto de criar espaços vazios, adoecer os chakras. Aí começa. Não. Aí fala assim, Pedro, mas ela me pirraça. A ideia daquela figura da pessoa, às vezes, não é para pirraçar ela, é para ativar e promover a transformação dela. Mas o olhar dela distorcido acaba criando o quê? Conflito. Né? Aí como é que você, às vezes, chega para a pessoa para explicar tudo isso? Aí ela diz, não, ela que começou, ela que termina, aí começa aquelas coisas todas, né? Que a gente já sabe. Então, assim, aí quando você percebe todos esses detalhes, ela está fora dentro da caverna. Aí você olha para as pessoas, todas ao seu redor. Aonde? Todo mundo lá. Mas, gente, são coisas assim que a gente acaba assim, se limitando por causa de detalhes. Isso aí é muita coisa para a gente entender. Não é, não. São coisas que nós vamos construindo. E aí a gente consegue alcançar um conhecimento
que nos possibilite entender tudo isso. Só que é trabalhoso. E nem todo mundo quer ter trabalho. Quer achar as coisas como pronto. E isso é característica de quê? Da caverna da realidade. Vocês estão entendendo que vocês estão tudo presos? É muito fácil para a gente criar mitos em cima de situações que não foram verdades ou intencionadas. Isso. É muito mais fácil de criar crenças, mitos de algo que a gente acha que aconteceu e pelo contrário, está tudo certo. E você começa a ficar nesse lugar, começa a julgar, começa a se ir para um espaço que não está tudo errado. Mas, observe. Vamos dizer, seu destino é vir aqui ajudar as pessoas a se libertarem. Ao invés disso, você está empurrando mais elas para lá. Você acha que sua vida vai ser como? Entendeu? Aí, às vezes, a pessoa é uma pessoa boa. Vixe, Maria, carrega água no ser, aquela coisa toda, né? Mas aí vive os perrengues. Aí, quando a gente fala, olha, o seu destino não é esse. Sim, pô, nem como destino. São outras questões que você precisa. Ah, mas isso aí eu não gosto muito, não. Que é bom que ele fez, né? Ela falou para ele que o destino dele é. Tem pessoas que estão aqui. Não, porque assim, ó, a espiritualidade, ela antigamente tinha limitações com as pessoas aqui. Então tinha coisas assim que se falava assim, o umbral é o mental da pessoa, né? Se falava muito isso, né? Mas não é. Mas como é que a gente ia falar isso num tempo que vocês ainda estavam tentando entender a espiritualidade? Então tem coisas assim que não é que não disse o que era de fato. Se partiu de princípio. O seu estado mental leva você para o umbral. Entendeu, gente? Então não está errado, está errado? Então, mas aí é um lugar mesmo, a gente até bastante sobre isso. Um detalhe. Mas, bom, Okay. só permitir, tem pesquisa que diz que nós repetimos assim 83% hoje de tudo que eu fiz ontem. Exatamente. Eu vou acordar no mesmo horário, eu vou comer o mesmo pão, eu vou dar bom dia para as pessoas, vou dar o mesmo caminho, pegar o mesmo ônibus, eu vou terminar o dia fazendo As mesmas 85% de tudo que eu fiz ontem. Isso. E amanhã a mesma, ou seja, o meu ano vai ser 85% igual do ano anterior, né? Isso. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, eu estava ouvindo um terapeuta espiritualista, e aí uma pessoa perguntou como é que ela mudava. Ele falou assim, deixando de ser quem você é. Aí essa frase me deixou muito reflexivo, porque tem hora que a gente quer deixar de ser quem a gente é mesmo. Mas tem medo. Mas é muito difícil, porque a programação mental, como o senhor falou, ela foi feita para repetir 85% do que eu fiz ontem. Como é que a gente se torna outra pessoa? Dentro da visão espiritualista, como é que a gente se torna outra pessoa? Que eu digo como é que eu posso ser quem eu quero ser de melhor se eu vou repetir a mesma coisa todo dia? Pronto. Permita um. Tá. Desculpa. Maiores níveis de autonomia requerem aquisição de novas competências. Então, uma competência que eu acho que é fundamental é a pessoa estar sempre questionando aquilo que ela acha como paradigma ou paradigmas ou verdades cristalizadas, né? Então, se eu falar aquisição do conhecimento é fundamental para que ela comece a desenvolver uma série de instrumentais, uma capacidade de fazer um apanhado e verificar a mesma situação com vários olhares, digamos assim. Isso requer uma capacidade de estar se auto-observando e observando a realidade. Isso. Porque hoje a gente pode se deparar diante do conhecimento de várias maneiras. A ciência é uma forma de olhar predominante. Mas existe uma forma de olhar filosófica, existe uma forma de olhar artística, existe uma forma de olhar espiritual. Então, a pessoa que quer ter realmente um entendimento mais claro a respeito de determinadas situações, ela precisa desenvolver essas competências de, pelo menos, olhar a partir dessas várias perspectivas. E não é algo fácil, é algo que requer todo dia esse feeling, né? Esse desenvolvimento desse feeling, dessa percepção de que deve se desenvolver essa competência. Quando a gente fala assim, conhecimento, gente,
a Bíblia traz um negócio interessante, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade, ela é construída baseada no conhecimento, né? Conhecimento não esse que a gente acaba contextualizando, né? E conceituando da forma material, né? Conhecimento que a gente fala é aquela amplitude sobre determinadas questões. Então, por exemplo, aí, esse meu até brincou comigo, né? Ah, então, você gosta de rodear muito. Gosto mesmo. Mas rodear muito não significa movimento? Sim. Agora, o problema é comigo ou é com a outra pessoa? A pessoa que não quer rodear. Não quer rodear comigo, né? Não quer rodear. Aí, você tem que ser mais direto. Se eu for direto, né, eu vou criar como é que eu posso dizer? Um impacto em você. Vai inundar, vai morrer todo mundo afogado. Porque assim, vocês não conseguem absorver certas coisas diretamente. Não conseguem. Por mais que falem, fale quanto, né? Fale quanto. Aí, é assim mesmo, né? Aí, né? Só que assim, vou falar isso, gente, mas pelo amor de Deus, porque a gente aqui é amigos, né? Não é isso não. Uma das coisas, porque cada preto velho, ele tem que se especializar em um determinado conhecimento. Né? Então tem preto velho cientista, químico, aquele negócio todo aí. E uma das coisas que eu mais me identifiquei foi com o tempo. Né? Inclusive, eu já fui em Orixá Tempo. Em outro momento, na África. Não foi aqui não. Tá? Então assim, o que foi que você procurou? Aí o que aconteceu? Não, eu fui, estou brincando com ela. E aí o que acontece? Uma das coisas que a gente... Eu vou ensinar aqui vocês, eu não escondo nada não. Que a gente aprende é criar e perceber ramificações das pessoas. Então, o nosso olhar, que é da linha do tempo, é diferente de um outro preto velho. Porque tem que ser, foi um preto velho, tem que ser... Aí, quando foi? Peraí, ele está falando de uma coisa, ele está falando de outra. As duas coisas existem. São pontos de vista diferentes. Mas o que você buscou comigo foi esse ponto de vista. Então eu falei desse. E o outro irmão falou daquele. Então tá tudo. Né? Aí o que acontece? Vocês, né, tiveram um probleminha quando foram colocados na Terra. Né? Alguns de vocês, não, a maioria. Né? Então assim, isso aí a gente vai trabalhar em outro momento. Então assim, existem coisas que ainda vocês estão incompletos. Certo? Vocês não estão totalmente completos. Se fizer assim um trabalho, né, de fisiologia da alma em vocês, vão perceber fragmentos faltando aí. Certo? Então o que acontece? Quem tem esse conhecimento de tempo sabe que certas coisas que foram ditas vai desencadear outras que vai acabar prejudicando a pessoa. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse jeitinho mesmo, porque por mais que pareça durão, vocês ainda são muito frágeis, né? Intimamente, tá? Então por isso que tem que ter esse cuidado. Então assim, desenvolver esse conhecimento não é difícil. Vou provar para vocês. A questão é assim, vamos lá, aí chegou, trabalhou, né, determinado assunto. Gente, vamos exercitar. Dos 100, 99 não faz. Aí vem, né, para aula, correndo. Não, pastor, eu fiz. Aí passa a próxima, aí começa. Então, essa cadeia de exercícios, cadeias, né, de desenvolvimento de conhecimento, é que cria uma ligação, cria uma energia e proporciona a você a libertação. Certo? Então, não é uma coisa assim difícil, não. Agora, é trabalhoso. Certo? Por isso que às vezes a gente fala assim, pessoal, né? Mas eu não entendi nada que você falou. Marco, não, bora ver um dia.
né, que não entendeu, a gente senta, conversa. Eu nunca criei dificuldade. Já criei dificuldade aqui? Não. Então, vocês estão assim com a faca e o queijo na mão. Basta ter vontade. Tá? Aí a gente trouxe, né, técnicas de outras dimensões, aquelas coisas. Aí tem gente que fala assim, pronto, eu não vou ficar lá. Certo? Eu não estou dizendo assim, pelo amor de Deus. Eu estou falando assim, você sabe o que aquilo ali significa? De fato? Eu sim. Assim, e assim, gente, a prática leva à perfeição. Claro que logo no início você vai sentir, lembra dos músculos da caverna? Você está saindo, vai ter dor, vai ter desconforto, eu estou cansado, tudo bem. Mas se você der a oportunidade de perceber a completude daquilo, aí você pode saber, Antônio, não gostei não, aí eu vou entender. Mas você não fez nem o princípio e acha que já está no final, e aí fala. Então, por exemplo, o que eu quero que vocês entendam assim, às vezes as coisas estão aí, mas vocês não conseguem dar dinâmica. Observe os egípcios. Quando eles encontraram os Atlantes tinham conhecimento de energia, de símbolo, de tudo. E os egípcios tinham disciplina. Quando essas duas coisas se encontraram, pronto, você vê. Casamento perfeito. Aí, se vocês forem estudar direitinho, os egípcios, eles conseguiam trazer assim, o conhecimento de uma forma bem prática, a ponto de vislumbrar outra realidade, da qual hoje eles vivem. Então, quem não conseguiu se encaixar naquela condição de realidade, ficou para trás. E vivencia hoje uma certa escuridão aqui. Então, a mesma coisa, essa parcela agora da humanidade. Ela tem que aproveitar a oportunidade para sair da caverna, para poder vislumbrar essa realidade que está esperando por ela. Mas esse sair da caverna para se libertar, deve também ser um trabalho ajudando o outro também, né? Que quer se... Não, primeiro você se trabalha. Que aí você... Seu conhecimento sem a vaidade. Vocês trabalham, né? Porque tem coisas que, por mais que sejam assim, eu não faço não, mas faz. Aí você tem que começar a trabalhar, a ponto de certas coisas que acontecem não incomodar mais. Aí naquele ponto que você chegar, eu digo que você já está modificado. Entendeu? Porque, por exemplo, você chega, tudo bem, você vem para cá, fica 24 horas. Antônio, eu sou uma pessoa de luz. Luz da onde? Porque assim, se você não for primeiro bom com você mesmo, você vai ser com outra pessoa. Não tem como. Não tem como. Então, quando a gente comentou de Cristo na caverna, porque você tem que ser bom com você primeiro. Você tem que sair, você tem que sentir a dor, você tem que perceber se realmente faz sentido ou não faz. Aí quando você conseguir captar tudo isso, aí você volta, olha, isso, porque... Mas aí não, aí você vem, sentiu a dor, mas peraí que eu vou... Aí volta, aí não está ajudando, entendeu? Então tem que ter essa... Porque, olha gente, a gente fala assim, né, que hoje tem até esse comentário mesmo, né? Tudo é espiritual hoje. Não é isso, gente. É porque a ideia de despertar vocês é que há um equilíbrio entre a visão material e a visão espiritual. Que hoje está em desequilíbrio. Entendeu? Porque se vocês estivessem equilibrados dentro dessas visões, vocês não estariam mais na caverna. Vocês estariam dentro de outra realidade. Então, dentro de uma ideia de concepção de tempo, o mundo seria outro. Entendeu? Porque o seu pensamento, ele pode ser captado por outra pessoa. Vocês entenderam isso, né, gente? Aí, se vocês continuam dentro da caverna, não captando a caverna do outro. E repetindo os padrões. Entendeu? Aí, assim, a gente vai... Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Pode ser. Há um mundo da caverna e um mundo fora da caverna. Analogia, né? Isso. Do mundo. Não, mas isso existe mesmo. Você está lá na caverna. Lá. Analogia, né?
Eu tô brincando com ele, que eu conheço ele, assim, né? A Fala assim. tecnologia é um dos sentidos. Né? A cada um dos sentidos. E fora um das ideias. Certo. Assim, nas ideias eu tenho razão e tenho intuição. Certo. Nas ideias eu também publico a intuição. Porque é o seguinte, a intuição, a razão, elas estão ligadas à concepção espiritual, porque se baseia em lógica. Mas intuição é coração, né? Razão é... Não, intuição é espiritual, coração é outra Não, coisa. assim, a questão, vamos dizer, razão intuitiva, você vai muito pelo seu coração, você não pensa muito. Tem uma ideia, você vai e faz, 100% ao certo, não escolhe isso, né? Não te quero dizer isso. Ah, tá. Não, é por aí. Mas se você exercitar isso em prática, é outra coisa. Então, as 10 minutos a mente, se forem boas, elas são verdadeiras. Rapaz, é porque assim, é boa pra quem? Se for, assim, benéficas, altruístas. Sim, mas pra quem? Para todos nós, para... Todos nós de que forma? Porque assim, ó, imagine, por exemplo, eu chego pra você e digo assim, gente, a partir de hoje, todo mundo tem que beber água de manhã cedo. Assim. Aí muitos fazem e muitos não. Aí quem faz consegue ter resultados, e quem não faz. Mas se a maioria for quem não faz, você acha quem vai predominar? A maioria. Aí vai ter que ter errado. Entendeu? Aí o que tem que prevalecer? Por exemplo, vamos dizer que você conseguiu alcançar um nível de intuição espiritual. Aí você alcança as ideias, é isso que ele fala, lá em cima. Lembra do bolso do celular? Lembra mesmo? Isso. O que foi que ele fez? Ele pegou, recusou, tá? Ele vai para um lugar que fica sozinho. Retiro. E começou a trabalhar esse aspecto da meditação. E aí, nesse processo, ele foi tão verdadeiro com a ideia de assim, promover para o mundo uma revolução. O mundo, não foi para ele. O mundo coletivo. Aí ele conseguiu se relacionar com coisas que já estavam lá para acontecer aqui. Lembra da ideia aqui? Se projeta, depois se manifesta. Lembra? Pronto. Aí ele alcançou isso. Aí o que aconteceu? Por mais que existiram problemas relacionados a duvidar, a desacreditar, ele não foi até o final? Sim. Aí hoje, vocês desfrutam do quê? Do que ele promoveu para vocês. Mas partindo de que princípio? Não, coletivo. Coletivo, a ideia principal. Então, às vezes, por exemplo, eu peguei a ideia, sim, mas a ideia de que sentido? Para você ficar rico? Você vai pro inferno. Vai pro brau. Você entendeu? Aí assim, se você pegou para coletivo e ficou rico, não tem problema. Que aí é uma consequência, né? Você trabalhou. Hã? É isso. Ela tem que promover uma transformação. Mas não para você. O mundo. É um inconsciente coletivo. Consciente coletivo. Baseado no que você está falando. Por isso que um país todo é muito melhor que o outro, porque o inconsciente dele está mais elevado. Exatamente. Não é porque, vamos dizer assim, fala aqui do Brasil, né? Lá fala Brasil. Do Brasil, né? Que não vai mudar nunca, vou morrer e... Aí realmente vai mudar como? Aí você surge, você já parou para pensar num outro ponto de vista, mas só que você não tem coragem de falar isso. Porque você não tem convicção. Mas não é por maldade, é porque você ainda está na caverna, na escuridão. A luz para você, ela me causa um impacto desconfortável. Vamos dizer, como a Mariana concorda, então isso não é válido. Isso, não é válido. Você vê, descobriram um buraco negro, não foi agora? Pronto. Mas Einstein, na década de 50, né? Há 100 anos atrás, 20, né? Década de 20, já falou disso. É verdade. Se as pessoas naquela época dessem importância, hoje o mundo poderia estar como? Mais avançada. Mas não deu. Aí prevaleceu o quê? A ignorância. Não, ignorância, gente, não é de burrice, não. Não entender isso. Aí vocês percebem quando vocês estão atrasados? Sim.
Aí, desculpa. Desculpa, contando essa informação, dessa ignorância, entre aspas, de que o coletivo poderia ser transformado, existe uma equipe para que faça